Inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca Fez. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bibliocast Fez, o podcast da Biblioteca da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Hoje, nós recebemos uma mulher cuja trajetória é pautada na ciência, educação e formação de novos profissionais. Pesquisadora, orientadora, professora universitária, ela atua em áreas fundamentais relacionadas ao desenvolvimento sustentável, contribuindo para assuntos voltados à qualidade da água, recursos hídricos e saneamento ambiental. Ao longo dessa conversa, nós vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória e os caminhos que a levaram à engenharia. Além disso, vamos refletir também sobre o protagonismo feminino na ciência e o poder transformador da educação. É com grande satisfação que recebemos a professora doutora Camila Jeromel Costa, docente do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigada. Agradeço muito o convite de vocês. Seja muito bem-vinda, Camila. É uma alegria ter você aqui hoje. Então, para a gente começar, antes da gente conhecer essa pesquisadora, professora, nós gostaríamos de conhecer a Camila. Como era a Camila quando era criança? Quais eram os seus sonhos? Conta um pouquinho para a gente. Nossa, gente, eu estava pensando muito a respeito disso. E eu lembro da minha mãe falar assim, que eu era revoltada. Mas hoje eu acho que eu entendo um pouco o revoltada. Eu era muito questionadora. Eu era uma criança muito questionadora, então eu costumava questionar tudo, desde regras que me eram impostas, né? Porque às vezes a gente tem isso, né? De na família, é assim que se faz. Então, questionar regras e questionar algumas situações do cotidiano, assim, da vivência, né? Do ambiente que a criança tá inserida. Uhum. E uma coisa assim que eu me lembro muito, pode parecer meio clichê, mas eu juro que é verdade, é uma coisa que eu me lembro muito. Eu morava numa casa, era de frente para uma escola, e tinha um ponto de ônibus em frente à minha casa. E era só uma grade na frente. Então eu conseguia ver todas as crianças, eu não estudava naquela escola, mas eu via todas as crianças que estavam ali no ponto de ônibus. E a gente acabava tendo algum contato. Tinha umas meninas, né? Então a gente acabava tendo algum contato. E eu lembro, assim, que ao longo do ano, essas meninas desapareceram. E depois de um tempo, elas passavam ali na frente, vendendo hortaliças, verduras. Então eu percebi, eram meninas, assim, com talvez 2 anos a mais que eu. Eu tinha uns 7. Então eram meninas com uns 2 anos a mais que eu. E que abandonaram os estudos para auxiliar na renda familiar. E eu lembro de eu questionar minha mãe, assim, por que elas estão ali? Eu tô brincando agora, mas por que elas estão ali, naquele lugar? E outra situação que eu me lembro muito, hoje tá bem frio aqui em Ilha Solteira, eu me lembrei disso. Eu lembro assim, quando eu era criança, minha mãe me punha pra dormir muito cedo, pra eu conseguir estar descansada no outro dia, né, pra não dar trabalho pra acordar cedo pra ir pra escola, já que eu estudava de manhã. E eu lembro assim, 8 horas da noite, eu deitada na minha cama, num dia frio, com bastante coberta, de repente eu ouço o caminhão do lixo passando. Mais tarde que isso. E eu lembro, gente, eu não sei, né, não sei, eu sou bastante emotiva, assim, eu fico bastante sensibilizada, assim, em questões sociais. Mas eu me lembro de eu chorar. E a minha mãe, mas por que você tá chorando? E eu falava, eles estão ali no frio. Eu tô aqui na minha cama, na coberta. Então, se você pergunta, assim, pra mim, sonho, eu acredito, assim, de um mundo mais igualitário, que não tenha fome, que não tenha tanta disparidade social. Eu acho que isso, mas eu acho que isso desde criança, era a minha percepção. Sensibilidade. Eu queria assim, minha família é humilde, eu morava num bairro humilde, e nessa realidade eu conseguia ver diferenças, né, do tiquinho de privilégio ali que eu tinha naquele contexto social. Então, pra mim, eu acho que seria isso, tipo, animais, gente, pelo amor de Deus, eu via todos na rua, sofrendo, eu queria levar tudo pra minha casa, não levava, porque tinha um adulto ali, não, depois de paz, sabe, porque senão, isso eu acho. Ô Camila, você acha que essa sua sensibilidade para essas questões é algo seu ou foi estimulado pela sua família? Porque muitas vezes a gente vê uma família mais tradicional cuja criança ela não tem essa liberdade de questionar, e você falando, a gente percebe que teve, de certa forma, né, esse privilégio de poder questionar os seus pais e entender os porquês. Você acha que isso era mais algo seu
Ou que sua família, de certa forma, te estimulava para isso? Ai, eu acredito que era mais algo meu, mas eu fui criada pela minha avó, na verdade, né? E a minha avó era uma pessoa assim, gente, nossa. Se alguém tivesse problemas em casa da família, ia morar com a minha avó algum período. Ela era essa pessoa, sabe? Era vazia. Aí, o que acontece? A gente morava num sítio e, que nem assim, tinha um sítio, atrás tinha um aeroporto em Jales, e as pessoas precisavam atravessar o aeroporto para ir para um bairro, né? Então, eram pessoas trabalhadoras da área industrial da cidade. E meu avô permitia que elas cortassem o sítio. E a minha avó era, eu fiz um café, vem aqui tomar um cafezinho com bolo, Ai, que pão, sabe? E ela nem conhecia a pessoa, mas ela era essa pessoa. Então, ela era assim. Então, talvez eu tenha, assim, sido estimulada, porque a minha avó era isso. Minha avó era desse jeito. Então, acredito que pode ser sim. E a Camila na escola, como que era? Tinha mais afinidade para matemática, ciências, ou essas questões ambientais já vinham desde pequenininha? Então, como eu te disse, a gente morava no sítio. Os meus avós eram citricultores. Então, eu acredito, eu não cheguei a ser uma pessoa que fui trabalhar na roça. Algumas vezes, assim, tô de férias, eu ia ajudar meu avô quando ele estava na fase de plantio, alguma coisa assim, mas não uma coisa que me fosse imposta, cobrada, porque eles, apesar de eles terem pouco estudo, eu era estimulada a estudar, né? Então, só que eu acredito que essa relação com o ambiente, com tudo, tenha surgido disso. Mas na escola, eu tinha bastante familiaridade com matemática. Bastante. Eu gostava muito de química e física, mas já era uma... Né, Rayane? Uma fase que não tinha tutorial, não tinha vídeo, né? Era meio difícil de falar autodidata, né? Hoje, já que tem um arsenal aí de informações, hoje, né? Que a gente consegue se virar sozinho, mas... Que nem assim, naquele contexto que só tinha Barça... Realmente, as coleções Não é? Entendeu? Então, naquele contexto, eu poderia te dizer que talvez eu fosse autodidata de cálculo, mas física e química não rolava sozinha. Eu precisava do auxílio do professor, sabe? Então, isso, mas interesse por matemática, com certeza. Desde o momento que você foi escolher sua profissão, assim, aí você foi para engenharia ambiental, né? Sua graduação. Sim. Por que que você escolheu? Teve alguma influência com algum professor de infância? Qual foi o start, assim, para você escolher esse curso? Então, nesse contexto ainda, né, eu estudei em escolas públicas, ensino básico, fundamental, médio, né? Eu não tive condições de pagar um cursinho, nada disso. Só que, gente, nossa, né? Eu acho assim, às vezes a necessidade faz a gente estimular a criatividade, né? O que aconteceu? Então, matemática tava ok, eu consegui estudar sozinho, o conteúdo pro vestibular. Perfeito. Mas física e química não. Só que eu lembrei que os professores de física e química, eles davam reforço à tarde. Aí eu perguntei pra eles, tá indo alguém no reforço? Ai, ninguém apareceu no reforço. Interessante. Aí eu fiz a proposta pra eles, se eles topariam preparar a gente pro vestibular, já que, num contexto de escola pública, mais de 40 alunos por sala, eles não conseguiam avançar com o conteúdo. Eu não iria ver todo o conteúdo que cairia no vestibular. Vocês topariam preparar a gente pro vestibular, o conteúdo que não vai dar tempo de ver? Toparam. Aí, montei um pequeno grupo, porque eram poucos interessados mesmo. Montei um pequeno grupo de estudos e íamos nós, então, toda tarde estudar física e química. E aí, era o professor Pupim de física e a professora Osana, me lembro muito de química. E o que acontece? A professora Osana começou a levar a gente para laboratório. Ai, me apaixonei. Laboratório, me apaixonei. Isso era o terceiro colegial. Terceiro colegial. Então, já, nossa senhora, meu Deus, me apaixonei. E aí, o que acontece? Eu comecei a pensar que cursos, né, que estariam relacionados a essas disciplinas. E aí, tinha uma coisa, não sei se é da época da Marília, né, voltando ao caso da Barça. Ela não vai conhecer Barça. Não, mas voltando para esse contexto, né, para esse, como posso dizer, para essa situação contemporânea, tinha um documento, uma revista que chamava Guia de Promissões. Não lembro. Conhece, Mari? Não conheço. E aí, Marília, Mas assim... ela era pequenininha. Aí, Marília, era assim, ó, as profissões estavam contidas ali. E lá continha, vamos supor assim, as atribuições do profissional que se formasse naquela área. E você escolhia a sua profissão pautada Aquilo. na revista Guia de Promissões. Era por aí. Não é? Ai. E aí, gente, era muito novo o curso de engenharia ambiental. Nas edições antigas nem tinham a opção de engenharia ambiental. Meu Deus.
E aí, tinha nessa edição. Só que aí, o que começou a acontecer? Comecei a procurar onde tinha esse curso, que universidades, que lugar que tinha esse curso. Só que, gente, eu era uma pessoa que morou no sítio a vida inteira. Minha avó não deixava sair de casa pra ir sozinha na minha cidade ali, sabe? Como diz minha avó, coiozinha do interior. Exato. Eu era essa, né? E aí, o que aconteceu? Então, a minha avó, não, eu vou com você. Minha avó e meu avô falaram, nós vamos com você. Eu falei, nossa, então tá, vou pra qualquer lugar. Só que aí, ai, gente do céu. Aí, o que aconteceu? Eu tinha visto que tinha em Campo Grande e foi pra lá que a gente decidiu ir. A minha avó morreu 2 dias antes do vestibular. Nossa. Que, assim, era meu mundo, assim, meu mundo. Meu mundo, Uhum. não consegui. Eu, inclusive, eu fui lá fazer a prova, mas eu não consegui terminar, eu saí, comecei a chorar, eu não consegui. Eu tinha, inclusive, eu tinha ganhado a inscrição do vestibular para física aqui, porque também era um curso que eu gostava muito, e não consegui fazer a prova, gente, não consegui, porque eu tava totalmente desestabilizada, sabe? E aí, depois de um tempo, eu soube que abriu o curso em Fernandópolis, na Fundação Educacional. Eu falei, bom, Você é ali, né? falei, eu vou sair de casa, porque eu não tenho condições de sair de casa nesse momento. Então, eu fiz ali. E foi isso. Mas que nem assim, eu tinha pensado como uma segunda hipótese, talvez umas ciências biológicas, né, voltada para a área de pesquisa, mas a engenharia ambiental, ela englobava todas as disciplinas que eu mais gostava, entende? É o que casava mais comigo. Então, eu acho que foi a partir daí. E aqui O guia de profissões. eu ver que casava as suas atividades no guia. Ele trazia. Sim, porque daí porque tinha a parte básica de engenharia, né, e voltada para essa área ambiental. Então, para mim, né, tava sensacional. É isso, é essa disciplina que faria mais certo para mim. Que tinha tudo Nesse isso. contexto, você continuou morando com seu avô? Sim. Só vocês? Eu fui morar com a minha mãe, né? Mas aí, morava ali, do lado do meu avô, tava tudo certo. Eu morava no quarteirão de cima, então... Nossa, tudo lindo, gente. Tudo lindo dentro de casa. Você fez o curso. Era 4 anos ou 5 anos? Eram 4 anos integral. 4 anos. Porque é tipo aqui, porque que nem assim, a gente não contava o período do estágio. Era a parte, né? Então, tinha mais um semestre para estágio, porque a gente vivia a mesma situação de, né? Nossa, cadê as indústrias, esse lugar, pagar estágio? Então, a gente tem que se adaptar. E na graduação, a experiência que você teve? Desde o início você entrou e falou, bom, é isso mesmo que eu quero? Ou teve algum momento que balançou ali, ficou em dúvida? Rayane, só tive dúvidas com relação à área, porque eu amava tudo. Nossa, eu amava tudo. Eu gostava de tudo. Gostava de tudo. Ai, foi. Nossa, eu gostava de todas as áreas. Cada disciplina que eu fazia, eu me apaixonava mais, assim. Aí você tinha certeza que tinha escolhido o caminho certo. Sim, e a minha mãe, ela teve ela agia da seguinte forma. Se você não for fazer estágio nas férias, você vai ter que trabalhar em casa. Então, todas as minhas férias, esperta, eu fazia estágio. E uma coisa que eu achei muito sensacional, assim, que me ajudou a escolher a área de atuação, que nem assim, eu foquei nos principais estágios que eu queria. Nem sempre dava certo no mesmo semestre, porque tem toda aquela história de você fazer convênio entre a instituição, então demora um tempo. É burocrático. Então, assim, eu fiz na AVCP aqui de Três Lagoas, fiz um monte de estágio. E aí, eu fiz um estágio que eu acho que pra mim foi o mais impactante, que foi na SDALC, no laboratório de isótopos estáveis. Eles tinham, dentro, né, da isótopos estáveis, tinha um laboratório de tratamento de efluentes laboratoriais. E a minha orientadora de estágio era a Juliana. Foi sensacional, porque lá eu comecei a ter mais essa vivência. Então, como tratar os tipos diferentes... Ela recebia efluentes laboratoriais de todos os laboratórios da Exalc e ela tratava antes de lançar no esgoto. Então, era sensacional. Sensacional. Legal. Camila, falando um pouquinho agora de formação acadêmica e da sua carreira, a gente viu que você fez a graduação, depois você foi para o mestrado, que inclusive foi feito aqui na FES, e depois o doutorado na USP, né? Como essas etapas, elas contribuíram para a sua formação? Bom, então, na graduação, eu tive muita liberdade com o coordenador de curso. Eu acredito, assim, que a gente foi muito parceiro, então tinha evento eu participei de várias organizações de congresso e tudo mais, a gente tinha muita liberdade de trabalhar junto. Preciso usar o telefone que antes era fixo, Maria! Aí a gente podia acessar a sala dele, pra começar a ligar, pra organizar o evento e não sei o quê. Então a gente tinha muita liberdade, né? Me sentia muito em casa, assim, fui muito acolhida, né?
E, então, me deu um pouco de, talvez assim, como pode dizer? Eu amadureci um pouco por isso, sabe? Por estar ali, mais atuante e tudo mais. E depois aqui, no mestrado, eu acho assim, né? Claro, prepara a gente da melhor forma a graduação, mas eu cheguei aqui no mestrado, eu acredito que sempre a gente pode ser melhorado, lógico. E que, assim, o meu orientador daqui, de Sunal, ele sentava comigo para me preparar para a parte escrita. Ele ficava, gente, até tarde da noite no departamento. Ele, vem tal hora que a gente vai corrigir. Então, a gente mandou muito trabalho para evento, artigo científico para evento, resumo expandido, né? Então, a gente mandou muito trabalho. Aí ele, senta aqui. Eu escrevia, né, sozinha. Depois ele senta aqui que a gente vai corrigir. Então, a gente sentava um do lado do outro. Ele passava a noite comigo, me treinando. Então, a parte escrita fui muito bem treinada. Na parte laboratorial, eu acredito que, né, sempre é assim, quem tá antes vai explicando como foi depois, e foi exatamente assim comigo, né? Então, eu cheguei, tinha uma galera no laboratório que me preparava, que foi me explicando como que era, então, em pouco tempo, peguei lá aquela rotina. Gente, laboratório, eu amo laboratório, pelo amor de Deus. E aí, peguei aquela rotina, depois eu comecei a pegar protocolo, eu sou muito... assim, né? Então, por exemplo, vou no laboratório, eu gosto de ler os manuais para saber certinho como o equipamento funciona. Sempre fiz isso, até na Fundação Educacional. E aí, depois, protocolos de roteiro de análise e tudo mais. Então, eu comecei a fazer tudo isso, organizar tudo isso para a hora que fossem as minhas análises do meu mestrado, né? Então, fui bem sistemática com isso. Gente, e eu amo a rotina laboratorial. Então, eu acredito, assim, que fui muito bem preparada porque a gente trabalhou demais. Eu tinha uma equipe aqui de vários alunos, assim, a gente trabalhou muito junto nessa parte, né? Aprendi a fazer várias análises e tive muita confiança para seguir adiante, para chegar lá no doutorado, né? Então, quando eu cheguei lá, o meu orientador, nossa... ele acreditava muito em mim. Eu falava, vamos fazer isso? Vamos! Sabe? Tava tudo. Sabe? Eu não sei, eu não trabalho com isso. Vamos! Vai lá, vamos! E sabe assim, sabe? Então... Mas você já chegou Embalar- com bagagem. Foi. E ele... Aqui no mestrado você entrou em que ano? Que aí eu já lembro de você. Claro, a gente tinha a Renata. Lembra da Renata? Então, eu lembro de você da Renata. E eu vivia na biblioteca, né? Então... eu entrei como aluno especial, a princípio, e no segundo semestre de 2009. Aí eu entrei como regular em 2010. Eu vim pra biblioteca em 2009. Então, eu lembro, foi. Foi, e aí lá, que nem assim, eu acho assim, que ele, nossa, ele apoiava tudo que eu fosse fazer, sabe? Eu apoiava tudo, então, ele me deu muita liberdade de seguir, e ele fez uma coisa sensacional por mim, né? Porque, gente, eu tive alguns contratempos durante o doutorado, e eu fiz o meu doutorado, acho que em 1 ano e 4 meses. Nossa! Foi. Eu tive um problema com o orientador antigo, né? Que isso? lá. Orientador, o atual, o que... O Juliano Corbi. O Juliano Corbi. E aí, então, eu tive que começar um projeto do zero, né? Em um curto intervalo de tempo. Tive que qualificar. Eu tive, acho que 2 meses para qualificar. Foi uma coisa, assim, absurda, né? Então, eu fiquei muito tempo sem ir para casa. Eu trabalhava, eu posava no laboratório para conseguir rodar experimento. Então, uma rotina insana de trabalho foi, né? E ele me deu muito suporte, me deu muito apoio, sabe? Eu tenho amizade com ele até hoje. Eu sou muito grata por tudo. E ele fez uma coisa por mim que não ia dar tempo no meu doutorado por conta dessas questões, né? Ele ia pro exterior, foi convidado. Ele, eu não posso ir, me mandou. Ai, que delícia! E aí eu fiquei 2 meses lá. E aí calhou de ter um congresso lá na Itália nesse período. Então eu fui pro congresso já. Então eu tive uma experiência incrível que eu realmente gostaria de ter tido isso, né? De ter me preparado para isso, né? Mas por conta desses contratempos não foi possível. E ele me possibilitou isso e eu achei muito incrível da parte dele, sabe? Ele, nossa, uma pessoa sensacional, assim. Então, eu tive experiências muito ricas, porque essa pessoa, como profissional, né? Ele era o que ele era em qualquer lugar. Sem máscara, do jeito que ele era em casa, ele era na sala de aula, e eu sou isso. E ele é uma pessoa muito humana, eu sou isso, sabe? Então, tipo, eu me via muito nele, muito, muito, muito. E eu tive uma experiência anterior de didática, que talvez eu tentasse ter uma postura mais firme, mas eu acredito que a gente consegue uma maior eficiência em sala de aula para o ensino-aprendizagem
quando a gente proporciona um ambiente seguro, né? Tanto que quando eu fui estudar a parte de saúde e segurança do trabalho, tive que dar uma disciplina assim, né, na Anhembi Morumbi, e tinha isso. Se a gente tá num ambiente que a gente se sente seguro, que a gente se sente acolhido, a gente tá aberto para as informações que estão chegando. Agora, se tá num ambiente tenso, né? Já não é da mesma forma, a gente não consegue ter o mesmo desempenho. Até para procurar o professor, para tirar dúvidas. Exato. Quando é um ambiente acolhedor, você se sente livre. Você não acha que a sua pergunta é sem valor, é uma pergunta ofensiva, boba, é nada, né? exato, você sente tranquilo, sabe? É uma conversa que você tá tendo. E aí tudo flui, exatamente. E esses professores marcam, né? Eu falo, esses professores que marcam a nossa trajetória e fazem a diferença, né? Com certeza, é isso que eu acho, Marília. Eu falo, eu prefiro que lembrem-se de mim com isso. Sabe? E eu tive feedbacks muito positivos, né? Tanto lá na Anhembi, eu falo da Anhembi porque foi em São Paulo, então é uma rotina diferente do interior, né? E eu tenho tido esse tipo de informação aqui. Eles chegam e falam, nossa, é o ponto alto da nossa semana, só, sabe? Delícia. Isso é bom, né? Aí lá em São Paulo eles falavam, parece que a gente tá em casa com você, sabe? Então, gente... Eu acho que isso é a função do professor, eu acho que é isso, né? No fim das contas. Marcar dessa forma. Falando um pouquinho de pesquisa científica, Camila, quando surgiu o seu interesse pela pesquisa? Foi nos estágios, quando você foi para laboratório? Foi na graduação, onde a sua professora te mostrou os primeiros laboratórios, as primeiras pesquisas? Quando surgiu esse interesse? Eu acho que o bichinho da pesquisa me picou lá no ensino médio. No ensino médio já. Eu acho, já gostei de laboratório. Então, eu acho que lá, com a professora de química, o bichinho da pesquisa me picou, foi. Que gostoso. E você tem contato ainda com essa professora? Gente, eu não tenho, mas um dia eu encontrei ela no mercado. Eu falei, eu sou muito grata por toda a contribuição. Eu cheguei aqui e falei o grau que eu tinha conquistado. Ela começou a chorar, fiquei emocionada. Eu falo pra todos eles, sempre que eu encontro, eu não vi mais, né? Mas sempre que eu encontro, eu falo, eu sou muito grata, sabe? Porque alguém teve paciência, né? Exato, sabe? Isso que eu pensei, alguém teve paciência de me ensinar, sabe? E eu sou muito grata, muito amor, né? Os professores ficam muito felizes com o sucesso. Com certeza, com certeza, com Eu acho que marca certeza. muito a vida deles. E depois, Camila, você voltou para a Unesp como docente. Conta pra gente como foi essa experiência, qual foi a sensação, foi um sentimento ali de missão cumprida. Então, sabe, eu me apaixonei pela cidade desde que eu cheguei aqui, né, lá no mestrado. Então, eu já tinha me apaixonado pela cidade. Eu não imaginava que a minha vida ia tomar esses caminhos, não imaginava, sabe? A gente tinha ido pra São Paulo, Rio Preto, então eu não esperava que fosse chegar aqui, mas com certeza eu fiquei muito feliz, porque... Gente, então, falando disso, né? Sou feliz pelos meus colegas, mas fui laboratório, né? Laboratório. E hoje eu sou a coordenadora do laboratório que eu trabalhei. Isso. E, então, eu acho assim, eu cheguei aqui, foi muito maravilhoso, como eu disse, né? Nossa, foi muito maravilhoso tudo. Os meus colegas, fui muito bem recebida. E com relação ao laboratório, o laboratório estava em desuso, porque os professores que eram responsáveis por aquele laboratório aposentaram. Era o professor Edson Tangerino, o professor Milton Tsunal e o professor Dib, né? Então estava em desuso. Aí eu cheguei e eu até, né, tava com o projeto do probatório para rodar e foi meio complicado, porque a gente precisou organizar muita coisa para conseguir tornar aquele espaço de novo, né, utilizável. E agora, vendo o jeito que chegou, né, onde estamos, assim, com o laboratório, nossa, tá sensacional. O pessoal da zeladoria foi incrível me ajudando, né? Eu tive que ir lá fazer faxina, lógico, né, gente? Porque o pessoal da zeladoria tem suas limitações, não pode mexer na bancada, que tem gente que deixa produto químico, né? E pode ser um risco para eles, né? Então, mas me ajudou demais. O pessoal da manutenção sempre me ajudando lá com os equipamentos, porque esses professores, né, que aposentaram, eles deixaram o laboratório muito bem equipado, eles deixaram, nossa, muita vidraria, equipamento mesmo. Mas alguns deles, como já são mais antigos, né, então precisa de algum tipo de reparo, né, manutenção, tudo mais. Mas eu sou muito grata, né, nossa. E aqui você conseguiu todo o suporte, manutenção dessa... Sim, graças a Deus. Nossa, o pessoal tem sido muito colaborativo aqui. Eu amei, assim, a estrutura, sabe, a rede de colegas, de amigos. Eu vou falar que são amigos, porque nem todos, mas...
maioria. A maioria, amigos. Ô, Camille, há quanto tempo você tá aqui agora na FES como docente? Então, eu cheguei em janeiro do ano passado. 1 ano e meio. Sim, cheguei em janeiro do ano passado. Aqui, ordenando tudo. Sim. Que gostoso. E falando um pouquinho da sua trajetória como estudante e depois como docente, Camila, quais são os aprendizados que essas experiências te proporcionaram e que você leva para os seus alunos em sala de aula? Então, né, gente, a gente tem experiências boas e ruins, mas tudo é exemplo, né? De uma forma ou de outra. Tudo é aprendizado do que ser, do que não ser, do que fazer, do que não fazer. Então, eu acho assim, sinceramente, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Eu acho que não tem erro quando a gente faz assim, né, Marília? Eu acho que não tem erro. Então, é isso que eu tento ser. E, como eu tinha dito, eu prefiro manter uma postura, eu sou eu. Do jeitinho que eu sou na minha casa, do jeito que eu sou aqui, eu sou com os meus alunos. Eu sou isso, eu sou transparente, eu sou isso. Eu sou isso. Eu acho assim que não tem erro. Você. Exatamente. É. Sem filtros, né? Então, acho que a gente não erra quando a gente trata as pessoas como a gente gosta de ser tratada. Então, é isso. Com certeza. Camila, mudando um pouquinho de assunto, sobre ser mulher na engenharia, né? Nós sabemos que a engenharia é uma área que é ocupada, né, historicamente ocupada por homens. Como foi você construir sua trajetória, né, como mulher na engenharia? Pelo jeito que você fala, foi muito acolhida, né? Imagino que não tenha sido, né, tão dificultoso nessa parte, mas conta um pouquinho pra gente sobre suas percepções. Ai, Rayane, eu acho que na história, desde que eu nasci, eu pensei bastante a respeito disso. Eu acho que a gente sempre tem piadinhas na família, dos colegas, como formas de desacreditar as mulheres, sabe? Ai, os neurônios, os 2 neurônios, eu não sei o quê. Umas brincadeiras assim, que você pode falar, é brincadeira, mas acaba incutindo em algo em nós, sabe? Acaba incutindo na sua confiança, na sua autoconfiança, acaba. Sabe, Rayane? Então, eu faço terapia, eu acho que ajuda demais a gente a se autocentrar, né? E você começar a ver a realidade de outra forma, começa a moldar a forma com que você vê sua realidade. Esse tipo de brincadeira, né? Você não... por isso, então. Com certeza, na família, todo lugar com amigos. Aí você começa a ver, eu acho assim que é muito generalizado isso, sabe? Em todo lugar tem, em todo lugar. Então, coisas que acabam te desacreditando de certa forma. E que eu quero, na criação do meu filho, cortar. Apesar do meu filho ser um homem, né? Mas eu acho que é ali mesmo. É ali mesmo. Espero que você não seja isso, que você não passe isso adiante. Então, eu acho que a gente tem feito muito isso, sabe? Porque com nós mesmos, porque às vezes a gente reproduz, né, falas do ambiente que a gente esteja e a gente acaba reproduzindo preconceito e tudo isso. Então, eu acho que o lugar que a gente tá hoje, ainda mais eu, como a pessoa pública que eu sou, que tô na frente de uma sala, eu tenho que me cuidar demais pra não reproduzir tipos de fala, né, que pode ser ofensivo de alguma forma, que de repente eu não me atentava a isso antes. Então, cabe a mim, terapia e tudo mais, pra não vou passar isso adiante. Até Então, porque tem pessoas que se inspiram em você também. eu penso Camila. isso, Marília, é isso que eu penso. E elas falam, nossa, eu quero ser igual a Camila, eu quero reproduzir coisas que a Camila faz, porque ela é uma pessoa, uma mulher que chegou aonde eu quero chegar. Exato, Então, exato. nesse sentido, Exato. a gente tem que pautar mesmo o que a gente fala e pensar. Sim, e que nem assim, sabe? Uma coisa que eu acho, você falou a respeito disso na engenharia, o que acontece? Na graduação, sala, apesar de ser engenharia ambiental, majoritariamente homens, né? Eu me sentia, tinha algumas falas que eu me sentia, sabe? Como se fosse inferiorizada, sabe? Tinham falas, sempre tem, sabe? Ou mesmo uma situação assim, ouço alguma pessoa, né, colega, alguma coisa, falando de problemas, tipo assim, problemas de casa, alguma coisa assim que é da minha área, você tem que fazer isso. A pessoa me ignora totalmente, tipo, eu sou especialista nessa área! Sim, né? Aí... Tá bom, beleza. Só que teve um ponto que eu acredito. Que, assim, eu mesmo com mestrado, com doutorado, não ser muito ouvida, mas o concurso chancelou minha inteligência, Rayane. Pras pessoas. Pras pessoas, estão me levando a sério. Exatamente, Agora, assim, você vai ter que esperar chegar nesse ponto
E quantos pesquisadores que não chegam nesse ponto? Exatamente. Mas Nunca vão ser depois que acreditados? entra, Então, mas não vai ser acreditado? Então, entende? Então, que coisa, né? Tô aqui, né? Oi, gente. Não é à toa. Mas esses temas agora, eles nos últimos anos já estão sendo mais debatidos, né? Sim. Incluindo o machismo. Ai, com certeza. E você percebe, assim, desde quando você entrou e agora como docente, que tem essa mudança e tem mais participação feminina, as mulheres estão podendo avançar mais na área da engenharia? Ai, Rayane, eu acredito assim, que tem aumentado sim o número de alunas. Hoje somos 5 docentes mulheres de 21 docentes na engenharia civil. O máximo, Rayane, mas de 21 ainda, entende? Sim, Tem departamento aqui que que não tem, né? de mecânica, departamento de mecânica não tem mulheres nem no técnico administrativo, nem como docentes. Então, precisamos ocupar esses cargos, precisamos. Porque eu acredito que quando a gente tem alguma precursora, beijo, magnífica reitora, né? Quando temos uma precursora, a gente consegue se vislumbrar em alguma coisa maior, porque se a gente não tem uma representação ali em cima, a gente não começa a se vislumbrar, a gente não começa a ter aquele sonho de ser aquilo, de chegar ali, porque a gente nem imagina, nem cogita isso. Você acha que você não cabe, né? Você acha que você não cabe? Não é pra você. Eu não sei se vocês lembram, teve um tempo atrás na internet, que falam assim, desenho astronauta, as crianças desenhavam homens, bombeiro, homem, então, entende? Você não se vislumbra. Inconsciente. E pensando nesse contexto, o que você imagina que são os desafios para que a gente consiga realmente essa paridade, ocupar esses lugares? Quais são os desafios para as mulheres na engenharia? Ai, Rayane, eu vou te falar em geral. O que acontece, né? Eu conversei com uma professora muito querida que eu tive. Imagina só, um professor, um docente, inscrito no programa de pós-graduação, que ele simplesmente vai lá e faz o trabalho dele, tem horário livre, tá. Eu tinha uma professora com gêmeos, crianças pequenas, com o marido hospitalizado, internado. Existem alguns critérios que você precisa atender para estar credenciado num sistema de pós-graduação. Você precisa atender, você tem relatórios a apresentar. Como que essa pessoa iria conseguir atender todos os critérios comparativamente aos colegas que não tinham esse mesmo tipo de situação? E eu vou falar por mim. Eu vim prestar o concurso aqui. Rayane, se eu não me engano, não lembro agora. Na prova dissertativa eram 4 horas de prova. Eu tinha um bebê de 2 meses que eu amamentava, ele não veio. Eu esqueci o absorvente de seio. Nossa, eu já sei como é. Eu tinha que lidar com os peitos extremamente inchados, dolorido, não aguentava. Vazando tudo leite, eu toda molhada de leite. E eu lá fazendo a prova, Rayane, Nossa Senhora. E aí, quando a gente amamenta, né? Não sei, quem não tem filho não sabe. A memória da gente, eu não sei pra onde vai, gente. Todo mundo fala isso, né? Não sei o que acontece. Não, mas o estudo parece que tem o encolhimento do cérebro mesmo, uma coisa louca. E aí, que nem assim, eu vim desse jeito fazer a prova. Eu passei. Então você superou muito. Superei muito, mas nenhum dos meus coleguinhas tinha. Estavam passando por essa Era mesma boa mesmo, sabe? A gente tinha que provar, ó, tá vendo? Nem nas melhores das condições a mulher foi lá e passou, gente. Então, hein? Pois entende, então, e que nem assim, eu tava vendo outras informações, estudos assim, sempre que alguém fica doente na família, é a mulher que abandona tudo pra ir cuidar do parente, do familiar doente. Nunca vai ser o homem. Então, não sei, tem que mudar muita coisa aí pra gente ter a mesma condição. Ainda. Que nem assim, aí você vai. Aí como você explica o gap, né? Vou tentar ali um projeto, né? Como você explica esse gap aí no teu currículo? Exatamente. Poxa, fiquei doente, não sei o quê. Hoje ainda, né, algumas agências de fomento estão abrindo pra isso. Eu tava cuidando de um parente. Gente, não sei, né? Meio complicado, assim. Como explica Muita coisa esse contexto acadêmico, né? É muito competitivo e de forma desleal para as mulheres, né? Com certeza, com certeza. Camila, aproveitando esse tema, essa temática desse bloco, e você como uma mulher inspiradora que deixa uma mensagem para as jovens que estão aí tentando, ou já ingressaram agora na engenharia, que já estão passando por todas essas dificuldades, deixa uma mensagem para elas, para que elas consigam ter uma carreira parecida com a sua de sucesso.
tape os ouvidos e foque no seu futuro, ó, é seu futuro. Sua liberdade econômica é seu futuro, foca nisso. É isso que eu acharia. O que eu falo muito é, se você como uma mulher inspiradora, né, Camila? Se existem mulheres nesse local, nesse ambiente, é porque você consegue chegar também, né? Mesmo com falas que tentam te limitar, te diminuir, se existem pessoas naquele ambiente, é porque você pode conquistar. E se não tem nenhuma mulher naquele ambiente, Vamos é lá, a sua gente. oportunidade, Vamos conquistar esse espaço, vamos ocupar. Exatamente. É. Agora, Camila, falando um pouquinho sobre pesquisa, ciência e impacto social. A gente viu que você trabalha com questões ambientais, né, saneamento ambiental, recursos hídricos. Para uma pessoa leiga que não entende o que isso quer dizer, basicamente, explica para essas pessoas como funciona a sua pesquisa, que área você atua. Bom, eu trabalho com a qualidade de água que você toma, com o tratamento de esgoto que você gera, e com a água do rio, onde você se banha, que tem o peixe que você come, alguma coisa relacionada a isso. E por que, explicando ainda para essas pessoas, o porquê essa área de pesquisa ela é tão importante atualmente? Bom, gente, a gente tem visto notícias, né, na mídia que falam a respeito da má qualidade de água e isso causa impactos muito sérios na saúde da população. Quando a gente se alimenta, quando a gente ingere ou quando a gente tem contatos, né, com águas contaminadas, isso pode causar doenças, né, pode hospitalizar, pode levar à morte, alguma coisa desse tipo. Então, é muito importante o conhecimento, porque a partir do conhecimento vem a prevenção, né? Então, se eu começo a ter ciência, ter consciência, né, de que aquela água ela não está apta para consumo humano, eu consigo, de repente, buscar alternativas de tratamento para ter um consumo mais consciente, mais seguro de água, que não vai afetar a saúde, né? Principalmente de pessoas mais, como posso dizer, mais suscetíveis, como idosos, crianças, né? A gente observou no seu currículo que tem temas relacionados a poluentes emergentes e ecotoxicologia. E aí, para essas pessoas, seriam basicamente isso que você falou agora, essa linha de pesquisa? Bom, na verdade, quando a gente trabalha com contaminantes emergentes, tô começando agora, né? Ai, gente, tô começando agora. Na verdade, a gente fala a respeito de alguns contaminantes que não são usualmente avaliados por agências regulamentadoras, né? Então, quando a gente paga a conta de água, a gente consegue observar que alguns meses vêm alguns parâmetros que foram avaliados. Reparem lá, que vai estar lá. Tem alguns parâmetros que são avaliados. E esses contaminantes emergentes, a gente nem tem conhecimento que estão lá, né? E vários estudos têm surgido, por exemplo, a respeito de microplásticos que passa, né, por alguns tipos de filtro e pelo sistema de tratamento convencional. Então, basicamente seria isso. A água, quando a gente gera um esgoto, né, ele chega na estação, ele passa por um tratamento, ou deveria, né, antes de ser lançado no rio. Esses contaminantes emergentes, eles normalmente, em sua maior parte, não são removidos do sistema de tratamento, então eles chegam no rio. Só que se mais abaixo tem outro município utilizando essa água para abastecimento, para consumo, então essa água vai passar por um outro tratamento que também não vai remover esse tipo de contaminante em sua maioria, né, em sua maior parte, e aí vai chegar na nossa torneira. Então, a água que chega na nossa torneira muitas vezes chega com contaminantes. Entendi. E seriam esses contaminantes emergentes, produtos que são lançados todos os dias no mercado. Gente, vou falar, eu penso uma coisa assim, muito lógica para nós mulheres. O tanto que evoluiu o mercado de cosméticos, por exemplo, nos últimos anos, né? Então, ácido hialurônico, Uma série de compostos novos lançados no sistema, né? Canetas emagrecedoras que têm sido utilizadas de forma indiscriminada. São lançados, então, cada vez mais novos compostos, fármacos, né, produtos de higiene pessoal, são lançados, cada vez mais a gente não sabe dos efeitos disso na saúde a longo prazo. Então, a ecotoxicologia, ela surge como uma forma de eu avaliar isso. Então, eu cultivo alguns organismos aquáticos, submeto eles a concentrações baixas de contaminantes, e dependendo da resposta deles, né, eu consigo extrapolar. Alguns organismos é possível se extrapolar para efeitos adversos em humanos. Então, tá causando isso nele, mas poderia causar isso em humano. Assim como a gente já viram que às vezes alguns
produtos cosméticos, eles são avaliados em animais, em coelhos, tá. Então, a gente se usa dos animais para extrapolar para humanos, né? Então, deu ruim para ele, provavelmente. Pode dar ruim para vocês também. E vocês sempre extrapolam para os seres humanos ou avaliam também o impacto na flora e na fauna como Sim, um todo? avaliamos o impacto na flora e na fauna. No meu caso, eu não uso organismos que teria como a gente extrapolar para humanos. Normalmente não são extrapolados, então eu avalio. Seria no ambiente mesmo, mas Os impactos. tem essa outra possibilidade. Bacana. E com relação a projetos de pesquisa, tem algum que te marcou mais que outros, que tem um espaço especial no seu coração? Eu acredito que meu doutorado, né, gente? Nossa, foi enlouquecedor. Venci. Não é, com certeza. Não, foi uma coisa assim tão multidisciplinar. Eu fiz uma parte lá no laboratório de medicina da... como é o nome da faculdade? De Araraquara, da Uniara. Fiz uma parte lá, eu fiz uma parte no laboratório de química do IQISC, do Instituto de Química da USP. Aí outra parte foi... Nossa, foi muita coisa. Aí uma parte eu fui lá na hidrobiologia da UFSCar. Então foi assim, sabe? Camila, todo lugar Depois lá. na Itália. Sabe? Mas Então, como que era o seu projeto, do doutorado? Menina, eu trabalhei com absorventes de cromo. Tá. Materiais para remoção de cromo da água, né? Mas a gente fala spiked, né? O que seria quando eu inseri o cromo? Mas a ideia, gente, que tem um município aqui perto que chama Urânia. E tem vários poços de água subterrânea que a água é contaminada com cromo hexavalente, que é tóxico. A ideia seria eu trabalhar com eles, mas estava muito longe, não deu. Próximo de Jales, não era Mas próximo de São Carlos. contaminado por algum processo industrial? Não, Ou na verdade, naturalmente? bom, de acordo com alguns estudos feitos na USP, na verdade, existe uma falha geológica ali, né, que promove a inserção de cromo, só que em presença de outros compostos ele fica nessa forma, porque tem várias espécies químicas, vamos dizer assim, do cromo. E nessa espécie química ele só fica presente se tiver junto óxido de manganês. E tem, gente, naquele lugar tem, que legal, né? E aí fica tudo, daí você não pode consumir aquela água. Então, a minha ideia era avaliar a toxicidade dessa água, mas não deu, não rolou. Então, né, eu tive que inserir ali o contaminante e avaliar o processo de remoção em laboratório e avaliar os efeitos nos organismos que a gente trabalhava lá no laboratório. Que bacana. E conseguiram resultados interessantes? Então, eu não... Mas deve ter gerado, porque eu tirei 3 artigos científicos internacionais. Não temos dúvidas. É muita pesquisa, né, gente? Muita coisa, né? Se voltar, acha, né? Entendeu? Não li. Como assim, Marília? Vamos procurar no Lattes, Marília. Por favor. Ô, Camila, dá um pouquinho de assunto para entrar na parte sensível, né, dessa pessoa que nós estamos conhecendo aqui. Para você, o que significa ser professora? Gente, eu vou ser muito sincera. Por um tempo eu achei que não era minha praia, né? Mas depois... O que você pensou? Queria trabalhar? Laboratório. Sim, laboratório. Gente, mas que nem assim, meu Deus do céu, as primeiras aulas eu não conseguia falar em público, eu passava mal. Gente, eu passava mal de dar piriri. Toda a aula. Eu chegava atrasada em todas, porque eu passava mal. Eu não conseguia. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, depois de um tempo, que eu falei que eu tive experiência com esse professor da USP, que ele era assim, sabe, ele era o que ele era, eu comecei a ser o que eu sou também, sabe, me soltei, porque às vezes você vê, as experiências que eu tinha tido eram pessoas muito sérias na sala de aula. Isso você não ia conseguir ser, eu não consigo, Marília. Eu também não, Camila, eu tive ido por isso, porque eu sou das piadinhas, sabe? Aí eu fico, gente... Mas o dom da fala você tem problema com isso. Exatamente, fala também. Gente, então, mas eu não conseguia. No começo eu não conseguia. Aí um dia eu lembro do meu orientador do doutorado, falou assim, Camila, era minha aula agora, você vai lá dar aula. Eu falei, o quê? Tipo assim, eu falei, você tá louco? Ele, não, você vai. Eu falei, eu não tenho nada. Você vai apresentar essa apresentação do congresso que você foi, você vai. Não, você vai. Desse jeito ele começou a fazer comigo, sabe? Aí depois, sabe? Depois começou a fluir, assim. Depois dos 2 minutinhos já... Não, então, e depois que eu fui pra Embi Morumbi, nossa... fluiu, sabe? Tá indo, agora vai, sabe? Eu acho assim, eu sempre falo, sempre dá um nervosinho em qualquer apresentação, né? Mas quando você fala algo que você domina,
isso não vai passar de 2, 3 minutos pra você entrar. Agora, se você for no Enrolation falar o que você Rayane, mas nem sempre a gente dá aula do que a gente domina, por exemplo. Às vezes você Vamos trabalhar com o que temos. Exato. Exato. Porque, por exemplo, assim, ó, fui dar aula na Embi Morumbi, tinha vezes assim, sei lá, quantas disciplinas você tinha que dar. Por exemplo, eu dei de saúde e segurança do trabalho. Gente, o que eu sabia? Hoje eu sei, mas o que eu sabia? Nada. Aí você tinha Quando que... você fluía? Não, aí Enrolation? você prepara, só que parece assim, que só aqui que eu não tô tendo tempo pra estudar, gente. Que aqui eu tenho que confiar em tudo que eu estudei na minha vida. Vamos, sabe? Mas é assim mesmo. Camila, e a educação? Que seria a educação na sua vida, se fosse pra você resumir? Liberdade. Innovate. Liberdade para as mulheres aí. Liberdade. Liberdade de pensamento, De todas as liberdade formas. econômica, financeira. Liberdade. E se você pudesse conversar com aquela Camila que entrou na graduação, aquela Camila que não conseguiu fazer a prova porque sua avó tinha falecido 2 dias antes. Hoje, o que você diria para ela? Tenha mais compaixão por você. Não se cobre tanto. Então, não se cobre. E no fim vencemos, família! Ô Camila, eu queria perguntar também, porque assim, eu vejo que você é uma mulher que faz muitas coisas. Como administrar a carreira profissional, a docência, a pesquisa, o seu filhote, a casa, casamento? Como consegue? A gente não consegue, amiga! Eu faço a seguinte analogia. A gente tem várias bandejas na mão. A gente tá segurando várias bandejas. A gente é como fala? Um garçom equilibrista. A única bandeja que não pode cair é da maternidade. O resto pode cair. Ninguém vai morrer, entendeu? Aham, exatamente. A da maternidade não pode cair. Só isso. Que lindo. Diz tudo, isso diz tudo. Camila, tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar que a gente não falou aqui? Ou algum recado que você quer deixar para alguém? Ai, gente, eu penso que a gente nunca consegue nada sozinho. Eu tenho muita consciência disso, né? Às vezes muitas pessoas agem como se elas tivessem chegado onde estão sozinhas e longe de mim ter esse pensamento. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, né, que me apoiaram. Eu gostaria de agradecer a todos os professores do ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, que foram incríveis, me apoiando, passei por momentos muito difíceis. E eu não teria conseguido, sabe? E quando a gente fala das experiências, assim, eu falei das experiências, do conhecimento conceitual, sabe, Rayane? Mas e a interpessoal? Eu acho que é fundamental, sabe? Fundamental. Porque tiveram vezes que eu vim aqui, por exemplo, conversei com você e com a Renata, várias coisas, vários assuntos, né? E os amigos. Então, eu acho, assim, que apareceu tanto suporte, sabe? Sempre. E eu tento pensar que os meus alunos estão aqui longe da família, em sua maioria, sabe? Então, estão numa cidade estranha, tudo novo, num curso diferente, né? Tudo diferente da realidade deles. E eu espero que eles encontrem conforto e acolhimento nesse ambiente, né? E eu sou muito grata. Acho que eu vou chorar. Eu sou muito grata à minha mãe, porque a minha mãe não teve estudo. Eu sou a primeira pessoa da minha família materna a ter graduação. Eu sou a única com mestrado e com doutorado. E a minha mãe, ela era meio rígida, assim, no posicionamento dela, mas eu acredito que sem as palavras dela, sabe, eu jamais teria conseguido chegar aqui, porque ela sempre me incentivou muito a estudar, ela sempre falou, é a sua educação, é o que ninguém te tira, sabe? Ela sempre falava isso pra mim, ela sempre falava, o seu título, o seu diploma, ninguém vai te tirar, ela falava isso pra mim. E ela sempre falava, você consegue, sabe? Por mais que tudo desse errado, porque acontece isso, da gente ter um monte de porta na cara e não, né? E ela, você consegue, você é capaz, sabe? Então ela tava ali. E eu perdi a minha mãe em 2021, sabe? Eu queria muito que ela tivesse visto que ela ia morrer de orgulho. Com certeza. Então, eu agradeço ela, onde ela estiver.
Mas E ela com tá certeza, bem. da onde ela tá vendo, a sua mãe, a sua avó, elas devem olhar com muito orgulho. Porque além da profissional incrível que você é, te tornaram um ser humano incrível também, né? Então, acho que isso, o ser humano incrível, sensível, preocupado com as questões ambientais, preocupado com o outro, isso também, né, ninguém tira. Além dos títulos, isso é maravilhoso, Camila. Você, esse ser humano, vai estar formando outros seres humanos. Inspirando. Inspirando passar aqui na adiante um graduação. pouquinho, né? Do que eu Com percebi. Com certeza. E é só um ganho para nós, para a Unesp ter você aqui. Eu fico extremamente feliz. Nossa, eu lembro quando você estudava, né, no mestrado, eu trabalhava no balcão. A Marília, hoje que trabalha ali, ela sabe o quanto a gente tem essa relação com os alunos e fica próximo e Que é faz esse impagável, acolhimento. impagável, assim, igual a Camila comentou da questão da carga que eles carregam, né? Muita coisa para lidar e às vezes você vê o aluno assim preocupado e ali é um cantinho que eles encontram para conversar, para desabafar e eu falo, gente, tá tudo bem. Você vai, uma coisa que eu sempre falo que eles dão risada, eu falo, tá tudo bem, você vai dar o seu melhor, e independente do resultado, sua mãe vai continuar te amando. Olha, eu falo, isso é a coisa mais importante da vida, sua família, quem tá ali vai continuar te amando. Não é uma reprova, ou às vezes não dá Uma certo, nota não uma te nota- define. Exato. As pessoas que estão com você e que te amam não vão deixar de te amar por conta disso. Porque quando a gente é aluno, a gente se cobra tanto e acha que vai acabar o mundo. Eu falo, gente, não, tá tudo Tem bem. uns que não acham, né? Não, assim, mas assim, aqueles que se preocupam, né? Sim, mas os alunos, por sua forma, eles precisam desse acolhimento, né? Tanto dos servidores, como de docentes, como você. E eu fico assim, extremamente feliz depois de ver esses alunos retornando, virando professores. E ótimos professores, né? Ótimos professores. Você já estava fazendo um levantamento, abrindo parênteses aqui, de uns TCCs que nós vamos colocar no repositório também. E aí, TCC de 2018, eu estava pegando TCC, eu falei, gente, conheço esse nome. Fui olhar de uma docente daqui, já 2018. Falei, nossa, curto período de tempo. Hoje ela fez mestrado, doutorado, isso era da graduação de biologia. Nossa, que legal. Ela fez mestrado, doutorado, hoje está dando aula. Olha só. Então, assim, eu fico muito feliz de pessoas como você, né? Por tornar uma inspiração para todo mundo. Obrigada. Então, foi um prazer muito grande você ter acesso. Ai, o prazer foi meu. Muito gostoso, uma conversa muito tranquila, Ter Camila cantado do céu. É da Camila, assim. Obrigada. A gente tem um mimozinho pra você, Camila. Ai, que agradecidinha. Obrigada, adorei. Aqui, eu fui. Adorei. Marcou presença. O pessoal fica lá no Instagram, eu quero essa caneta. Vem gravar. Amei, gente. Amei. Muito obrigada. A gente que agradece, Camila, de coração. Então é isso, né, gente? Até o próximo episódio. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.